Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge Boris e eu sou líder de tecnologia. Bom, na verdade, esse é o meu primeiro slide aqui, então talvez eu comece compartilhando aqui a tela e aí a gente começa a falar um pouco. Por questões técnicas, eu vou ter que fazer um negócio meio estranho aqui, mas eu vou ter que compartilhar a minha própria câmera. Então, se alguém conseguir marcar para todo mundo aí, ótimo, valeu. Eu consigo pinar para todo mundo aqui. Boa. Acho que tá todo mundo vendo ele em tamanho maior aqui? Sim. Para mim deu bom. Beleza? Tá. Então, pessoal, eu sou o Jorge. Eu tô tocando tecnologia numa empresa chamada Uncover aqui do Brasil desde 2021. A gente é uma empresa focada em data science, modelagem, data viz e marketing. A gente usa Elixir para boa parte do nosso stack. A gente tem um front-end feito em Elm. Então, é uma empresa de tecnologias meio não muito tradicionais, vamos dizer assim. Eu sou bem ativo na comunidade Elm, tenho algumas bibliotecas publicadas e mantidas. Trabalho na área já faz 12 anos. E não sei quem está seguindo aí a rixa do Kendrick Lamar com o Drake, mas Not Like Us, recomendo fortemente para quem não estiver seguindo, escuta essa música porque é a melhor música do ano. A minha recomendação maior do que a questão do Gleam, do Elixir. Eu acho que essa é a maior indicação. E é isso, para me conhecer um pouco melhor, só que esse ano eu vou virar pai, então também está ocupando minha cabeça um pouco isso. A Uncover tá com vagas para desenvolvedores de Elixir, tá? Então, quem ficar interessado, visita o nosso site, que é uncover.co, e manda teu contato lá, que a gente vai entrar em contato. E hoje em dia eu tenho trabalhado, vou falar mais tarde, com a Hayley numa biblioteca do Gleam chamada Lustre UI. Mas vamos lá. A gente, na Uncover, a gente estava usando meio que um monolito assim, de Elixir por um tempo, trabalhando com alguns outros serviços, mas eu sentia falta de uma coisa para poder... Bom, desculpa aí, vou dar um passo atrás. Primeiro, essa talk aqui, eu fiz esse nome de brincadeira aqui, usando como referência esse conceito de Functional Core Imperative Shell, que ficou famoso assim, em 2012, que o Gary Bernhardt, que é daquele site Destroy All Software, apresentou no RubyConf aqui, já faz 12 anos que ele apresentou isso, me sinto meio velho. Mas, basicamente, o grande conceito do Functional Core Imperative Shell é manter uma camada da sua aplicação mais pura, sem lidar com efeitos colaterais, lidando com funções simples, com input. Toda vez que recebe um input, vai para o mesmo output, né? O conceito mais clássico de função pura. Mantendo toda a camada que lida com mais erros da sua aplicação nas bordas. E aí, o Scott... para falar um deve ser difícil. Scott Washing, sei lá, apresentou recentemente na NDC 2024 uma talk também sobre o mesmo conceito, que eu acho que vale a pena assistir as duas, tá? É bom ver dois pontos de vista. Mas a ideia é essa, assim, mantém a parte da sua aplicação que é mais propensa a falhas para os lados e coloca a sua lógica de negócio numa camada central, pura, fácil de entender, fácil de refatorar e fácil de testar. E aí a sua camada das bordas fica bem, você fica com um teste de integração lidando com I/O e mantendo esse core mais puro. Enfim. E aí eu fiz essa brincadeirinha aqui, boa, João, de colocar o Functional Shell, chamado Typed Core, pensando em como que a gente aplica esse conceito numa aplicação Elixir. Porque a Elixir já é uma programação funcional, mas é uma programação funcional não fortemente tipada, né? Ela é dinâmica, não posso dizer, considerando o shadowing, ela é meio dinâmica, assim, e por mais que a gente se esforce a utilizar
o Dialyzer e tal, a gente nunca tem aquela segurança de uma linguagem realmente fortemente tipada. E aí, assim, tem toda essa promessa do esforço que está acontecendo no Elixir em si, da nova camada de tipos que vai aparecer, que é um tipo gradual, né? Não é a linguagem não vai mudar, a gente vai continuar com compatibilidade com tudo que o Elixir tem hoje, mas a gente vai poder meio que TypeScript e colocando uma camada de tipagem gradual em cima dessa camada da aplicação. Similar ao Python? Desculpa, Júlio, você está perguntando se a camada de tipos do Elixir vai ser similar ao Python? Bom, para ser bem sincero, eu acho que eu estou ansioso para poder ver a palestra do Vinícius, na verdade, para entender melhor o que vai ser colocado no Elixir, mas pelo que eu entendi, ele é um suporte gradual a tipos na linguagem mesmo, tipo de maneira oficial, mas como o Elixir é uma linguagem que ela é dinâmica e precisa continuar compatível com todos os usos atuais, que é isso, é muito comum em uma função do Elixir, apesar como o João mostrou, o mesmo módulo retorna vários tipos de resposta, né? Às vezes é um OK solto, às vezes é uma tupla de OK valor, às vezes é uma tripla de OK valor e metadado, um erro puro, um erro em string, um erro... É complicado. E é justamente por isso que eu senti falta no Elixir de uma camada mais segura para lidar com essa camada do core da nossa aplicação. E aí, recentemente, no último mês, a gente tem experimentado utilizar Gleam para uma camada, um módulo específico dentro da nossa aplicação, e aí eu resolvi compartilhar com vocês um pouco sobre como que a gente fez isso de maneira prática. O que é o Gleam, né? Bom, na verdade, dando só um cheiro assim, do Elixir, Elixir é além da linguagem ser fantástica, o ecossistema do Elixir é incrível, né? A gente tem hoje em dia muita biblioteca feita já, e a própria Beam, a possibilidade de utilizar o TP para poder resolver muita coisa que em outras linguagens a gente precisaria ficar acoplando os serviços. Isso é uma coisa que é uma vantagem gigantesca da Beam. Então, a gente poder utilizar o Phoenix, mas também o Ecto para poder fazer composição de queries, o Oban, que resolve tanta coisa em relação a filas, a background jobs, o ABSIM para poder lidar com APIs de GraphQL, Broadway para processamento de dados em paralelo, fora todo o ecossistema que já vem pronto com a UTP, né? Utilizagem de servers, etc. Tudo isso daí faz com que o Elixir seja muito atrativo para você criar aplicações. Mas então por que eu estou propondo alguma outra coisa? Para mim, o que falta no Elixir é o Fearless Refactoring. Eu não sei se aqui muitos de vocês já tiveram experiência com linguagens que são, de fato, fortemente tipadas. Eu não estou falando de TypeScript nem de Java, tá, gente? Eu estou falando de, sabe, Elm, eu acho que é uma das que eu mais consigo falar que dá essa experiência, mas, Haskell, imagino que o Camel também, etc., Rust, são linguagens que têm um sistema de tipos muito mais, o pessoal chama de sound, né? Mas mais preciso, que você pode, de fato, confiar que as coisas estão funcionando da forma como elas são tipadas. E aí, quando você tem isso, você consegue fazer alterações meio drásticas na sua aplicação. Putz, do nada você está com lá centenas de linhas modificadas, as coisas meio quebrando, mas você vai seguindo os erros do compilador, porque você sabe que quando você consertar, ela muito provavelmente já vai estar funcionando. É só dar o start e ela vai estar funcionando. Quando eu estou lidando com linguagens que não são fortemente tipadas, e aí eu incluo o Elixir, apesar de todas as vantagens nisso, o Elixir eu também coloco nesse mesmo grupo, eu me sinto menos à vontade de fazer grandes mudanças. Eu fico com receio e eu tenho que ficar contando que os meus testes unitários vão pegar alguma regressão. Bom, e aí o Gleam é uma linguagem que está sendo feita faz um bom tempo, mas foi lançada a versão 1.0 faz pouquíssimo tempo.
E exatamente, Davi, o clássico runtime ever. E o Glin é uma linguagem super simples, mas que tem esse sistema de tipos que te dá essa segurança maior. Bom, então, o que é essa linguagem do Glin? Aqui eu vou dar um pouquinho de primeiro gosto da linguagem, assim, para quem não conhece. Então, ela é uma linguagem tipo, com um sistema de tipos bem parecido com o do Elm, ou seja, ele não é um sistema de tipos complexo como o do Haskell, ele não tem type class, ele não tem, tipo... o foco dela é em pragmatismo, é em, tipo, get things done. Não é de ficar naquela malabarismo de tipo e perfeccionismo matemático assim por meses, ao invés de fazer alguma coisa que de fato funciona. Mas ela tem o mínimo que você precisa para poder conseguir fazer as coisas que você, tipo assim, para resolver um problema e modelar o seu negócio de maneira eficiente. Então, você consegue ter o custom types, que é como esse tipo que eu coloquei aqui embaixo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui um tipo chamado artwork, que tem dois construtores, né, duas possibilidades. Uma dos artworks é uma música, então uma música tem um álbum, um título e tipo, a length, como é que chama esse negócio? A duração. E o painting, por exemplo, teria um tamanho, né, uma largura e uma altura, um título e a possibilidade de ser de alguém. Então, são tipos distintos, com características distintas, mas que andam juntos. As duas coisas são um trabalho de arte. Quando você vai lidar com esse tipo na sua aplicação, em qualquer lugar que recebe um artwork, você é meio que forçado a lidar com isso aqui é uma música ou é um quadro. Então, imagine que todos os pontos da sua aplicação têm essas garantias. Então, você começa a ter a segurança do compilador que putz, eu não estou acessando eu não estou fazendo um typo aqui tentando acessar uma propriedade que não existe nesse objeto. Eu não estou esquecendo de uma variante que foi adicionada depois do que eu fiz, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, existe toda uma camada de teste de integração funcional da sua aplicação que é feita por você. E isso te dá muita segurança na hora de fazer refatorações grandes na aplicação. Ela é uma linguagem muito, muito pequena, é muito rápido de aprender a usar ela não tem muita feature, e ela, ao contrário de linguagens que seguem a mesma linhagem, como Elm, ela não é uma linguagem tão purista. Ela não é uma linguagem, como é que eu posso dizer, pura, na verdade. Ela é uma linguagem que você consegue ter efeitos colaterais em qualquer lugar, assim como Elixir. Qualquer função que você está chamando em Glin, teoricamente, pode estar disparando um míssil por baixo dos panos. Mas, beleza. Então, ela é uma linguagem que te dá essa flexibilidade, use como você quiser. Mas a parte boa disso é que ela tem uma FFI, né? Tipo, ou seja, um interop, uma possibilidade de você chamar funções de outras linguagens muito boa. Isso considerando que ela é uma linguagem que roda em duas plataformas. Ela pode rodar tanto na BIM, com compatibilidade com Erlang, com Elixir e qualquer outra linguagem da BIM, como também em JavaScript, Node, Dino, etc. Então, aqui, só dando um gostinho da linguagem, cara, eu fiquei muito impressionado porque, putz, o criador realmente foi meio corajoso, assim, ele não quis colocar nada que fosse redundante na linguagem. Então, só para você ter uma noção, não existe if na linguagem. Não existe. E mesmo em linguagens que são meio ousadas, fazer alguma coisa que é tão contra uma norma, normalmente a pessoa fica relutante, porque as pessoas vão estranhar e tal. Mas, como a gente tem um pattern matching, não precisa de if. Você faz um pattern matching, um case, uma booleana, e você vê se é true ou false. Para que ter uma palavra a mais para isso? Então, nesse caso aqui, nessa função, por exemplo, a gente está recebendo aqui uma conta, um item, você está vendo que os dois tipos são tipos ricos, né? Não é uma conta que é um string, isso aqui que é uma int, não, são tipos com informações internas, e eu estou retornando aqui um resultado. Para quem não está acostumado com programações fortemente tipadas, resultado normalmente é esse tipo que no Elixir a gente coloca a tupla de OK e error, as duas possibilidades, isso é um result. E aí a gente fala que o resultado aqui pode ter um tipo no OK, que é o account, ou, nesse caso aqui, eu estou retornando um string quando é um erro.
Então, se eu comparo aqui, por exemplo, se eu tiver dinheiro para poder comprar meu item, ou seja, se for igual ou maior do que o valor do item, eu retorno a minha conta com o meu dinheiro atualizado. Se não, eu retorno um erro falando que eu não tenho dinheiro para poder comprar isso. Então, tipo, aqui você tem, para quem está acostumado com essas linguagens, eu tenho umas features interessantes. Por exemplo, eu estou fazendo pattern matching em duas possibilidades aqui, em um case só. Ao invés de ter que fazer, tipo, um case igual, outro case maior, depois um less than, enfim. Aqui eu estou mostrando que a tipagem ela é totalmente inferida, você não precisa ficar anotando tudo que você quiser. Então aqui eu tenho uma função totalmente válida, mas que está sem anotação, como está aqui em cima. Mas ele consegue entender pelas funções que você está chamando que esse input é um string e ela está retornando um string também. Se eu chamar isso de qualquer outro lugar, de alguma outra forma, ele vai te avisar, opa, essa função aqui espera um string. E uma coisa que eu acho bem interessante aqui é que você consegue, na hora de definir funções, você consegue colocar nomes distintos entre o nome do parâmetro e o nome que você usa internamente da função, para deixar bem tipo fácil de ler para quem está usando. Aqui, por exemplo, o replace, você pode colocar um each with... então, a gente está nomeando o parâmetro de qual que é o caractere que vai ser substituído e qual que é o substituto, né? Da mesma forma, se eu tivesse aqui uma função tipo fold ou qualquer coisa do tipo, ele tem meio que esse guia das funções através de parâmetros opcionalmente nomeados. E por último aqui, só para dar esse gosto da linguagem, ele tem essa sintaxe que é um pouquinho estranha no começo, que é esse use aqui. Então, esse use ele é muito utilizado para lidar com pipes que podem ter erros no meio. Podemos mudar a ordem dos parâmetros nomeados? Sim, Adolfo. Tipo, quando está nomeado, a ordem não importa. Você só usa o nome e já era. Então, nesse caso, esse use aqui, ele é basicamente um jeito de você chamar uma função que pode falhar, e aí você receberia aqui um callback nessa função, por exemplo, tente pegar uma conta desse usuário nessa biblioteca. Se por acaso você conseguir, aí eu quero fazer alguma coisa com essa conta. Então, se eu fosse fazer isso tipo no Elixir, eu provavelmente usaria aquele with, né? With, aí eu botaria um OK, peguei o usuário da biblioteca, depois tem um outro OK embaixo, e aí eu vou seguindo. Esse use é algo parecido. Então, eu vou tipo fazendo várias sequências de ações que podem falhar, ou, sei lá, recebem um callback de alguma forma, e eu basicamente consigo, ao invés de fazer um alinhamento de funções gigantesco, eu sempre coloco para que o meu callback seja desalinhado. Então, isso daqui é o parâmetro que o meu callback está recebendo. E aí, enfim, eu retorno a função. Tanto é que não parece que eu estou lidando com o resultado aqui, mas o meu retorno aqui é um resultado de book ou string, porque se essa função falhar, eu retorno, na verdade, o erro dela. Eu paro aqui e retorno o erro dela. Se essa função aqui parar, eu paro aqui e retorno o erro dela. Beleza. Então, aqui só foram algumas das poucas features do Gleam. Eu tentei mostrar tipo, as coisas mais diferentes, mas como eu falei, ela é uma função super... É uma linguagem bem simples mesmo, assim. Um dos caras que trabalha comigo, ele nunca tinha mexido na linguagem, ele já mexeu um pouco com Elm, porque a gente usa Elm no front, e ele pegou uma feature e, tipo, sei lá, em 3 dias estava lá entregando um PR aberto com a feature na linguagem que ele nunca tinha mexido antes. Então, realmente é uma coisa bem tranquila. Bom, mas como que a gente usa as duas coisas juntas? Peraí, deixa eu só ler aqui a pergunta. Hermínio perguntou, e se inverter o pattern matching do case? E em vez de ter um pattern match com EQ, GT, ter um caso que aceita qualquer valor do compare. Perfeito. Tipo, o pattern matching ele é meio que em ordem, né? Então, a gente poderia colocar aqui, que nem no Elixir, um underline, ou seja, tipo, qualquer outro valor eu ignoro e retorno um erro. Mas, normalmente, como essas linguagens possuem o que a gente chama de pattern matching exaustivo, o ideal seria você colocar todas as coisas. Porque se por acaso, em algum momento, surgir uma nova variante daquele tipo, você vai saber que você está lidando com aquela variante. Se não, você vai colocar um underline ali e em algum momento você meio que vai esquecer de estar lidando com aquele tipo naquele lugar e vai acabar passando reto.
Às vezes é inevitável, né? Se você tiver um tipo que é infinito, tipo, sei lá, você está fazendo um pattern match com um número ou com uma string, você vai ter que colocar um else, vamos dizer assim, né? Mas quando é possível, é um tipo com poucos custom types, é meio que considerado uma boa prática você listar todos eles explicitamente. Bom, beleza. Como que a gente usa Glean e Elixir? Existe essa biblioteca chamada MixGlean, que faz você conseguir compilar arquivos Glean como parte da sua compilação do Mix, e você consegue meio que, tipo, puxar eles na mesma, tipo assim, automático, através do Glean. Através do Elixir. Só que você usaria eles como se fossem módulos Erlang. Então, a forma de chamar é um pouquinho diferente, vou mostrar aqui. Mas, sendo muito sincero, o MixGlean, para a gente, não funcionou tão bem. Porque o Language Server do Glean, ele meio que dá uma surtada quando você está tipo, em um projeto que não é do Glean. Ele não entende o mix e tal, tipo, ele não fica ajudando. O que é uma linguagem tão simples acaba virando uma coisa meio confusa. Então a gente descobriu uma forma alternativa de usar as duas coisas juntas, que eu gostei bastante, então eu recomendo. Então como é que a gente fez? A gente criou um app puro do Glean, como uma parte da nossa aplicação. Isso aqui é opcional, tá? Poderia ser um outro repositório, mas é mais fácil a gente andar com tudo junto. Então a gente criou aqui, por exemplo, o nosso app Elixir, e a gente criou um app do Glean aqui interno, chamando Glean, new app Glean aqui. E a única coisa que a gente faz esse mix.exs é algo que o MixGlean gera por você, quando você define que o seu projeto é uma dependência local do seu projeto Elixir. Então, no Mix do Elixir, eu defini que eu tenho esse projeto aqui, e automaticamente ele gera esse mix do meu projeto do Glean aqui. Qual é o problema? O MixGlean não é perfeito. Então, quando a gente tem alguma dependência que é dev, por exemplo, aqui o de teste unitário, ele também surta. Então, tipo, esse foi o único asterisco assim, que a gente teve que lidar manualmente. Então, a gestão desse mix mix EXS aqui dentro do projeto do Glean, a gente meio que tem que fazer na mão. Então, quando a gente adiciona uma nova dependência aqui, virou uma prática nossa que a gente também tem que vir aqui e adicionar a dependência e nunca colocar dev only, porque se for dev only, ele vai quebrar também na hora de compilar o projeto. Então, mesmo as dependências que não são só desenvolvimento, a gente meio que acaba adicionando na aplicação, no bundle padrão. Até agora não tem sido um grande problema, mas eu acho que isso aqui é um bug só, que eu espero que seja resolvido em breve pelos mantenedores do MixGlean. Mas, por enquanto, esse é a pegadinha assim, que a gente ficou ligado que acontece. Bom, mas como que a gente chama uma função do Glean pelo Elixir? Vamos supor aqui que eu tenho aqui esses dois tipos, né? Primeiro, Glean não tem record, não tem struct. Tipo, eu não consigo criar um mapa aleatório no Glean. Eu sempre tenho que definir algum tipo. Para quem está lidando com, por exemplo, com... Eu acho que Haskell é assim também, mas, por exemplo, Elm, existe o conceito de um record lá no Elm. Eu posso criar um record em qualquer lugar e passo para frente e beleza, ele vai ser um record. No Glean não existe isso. Então, aqui eu tenho que criar tipo, um tipo com uma variação só. Opa, peraí. Nesse caso aqui, uma conta, que tem um ID, um dinheiro e um endereço. E aí eu criei aqui um outro tipo, que é um item, que tem um SKU e um valor. Beleza. Aí essa aqui é a mesma função que eu tinha feito antes, tá? Então, a única coisa que mudou aqui é que eu coloquei esses pubs aqui. Por padrão, todo módulo do Glean, as funções são privadas e não públicas, que é ao contrário do Elixir, né? Que a gente tem que colocar aquele DFP, né? Então, assim que eu coloco esse pub e eu compilo meu projeto como parte do MixGlean, eu consigo acessar esse projeto pelo Elixir utilizando essa sintaxe aqui. Então, nesse caso aqui, vamos supor que o meu projeto é o Glean App, e aí eu nomeei aqui de Store, o módulo que estava essas funções aqui. Então, eu chamo dessa forma aqui. Você está vendo que é exatamente igual a qualquer outra parte do seu código em Elixir. Ele não é uma coisa que, tipo,
meu Deus, eu estou fazendo um malabarismo para poder chamar ele. Então aqui eu estou chamando tipo uma coisa do Actor normal, users.getUsers, items.getItem, e aqui eu coloco um appglean @store. Isso aqui é o equivalente de dentro do seu app eu tenho uma pasta chamada store, então você vai colocando vários arrobas para poder colocar módulos internos. E aí eu chamo a minha função aqui normal, purchase user item. E aí, a única coisa que eu fiquei ligado tipo, na prática, coloquei uns debug lá para poder descobrir como funciona, é que os tipos do Glean, eles são traduzidos sempre como umas tuplas no Erlang. Então, eles não viram structs, eles não viram, tipo assim, quando eu faço isso aqui, eu não estou definindo um struct account e um struct item. Eu estou definindo essa tupla com o número com o tamanho que tem os campos do meu struct. Então, esse é o único estranhamento, assim, na hora de chamar uma coisa do Glean pelo Elixir. Você tem que meio que ficar ligado nisso, fazer quase que um depara, né? É meio comum ter que fazer uma tradução na hora de mandar de continuar utilizando. Então, nesse caso daqui, se for um sucesso, que é um result lá, estaria ok, e aí aqui meu account estaria sendo um account, o primeiro campo aqui é em ordem de definição, tá? Então, seriam o ID string, o money int, e depois o endereço, que é um outro tipo, então ele segue esse nome aqui, endereço, e aqui eu continuo com a tupla dele. E failure, mesma coisa aqui, no caso que meu failure é um string, então seria um error string. Lista de estruturas Lean. Beleza. E o contrário, como é que a gente chamaria, tipo, Elixir do Glean? Nesse caso, o Glean ele tem essa estrutura que você consegue definir funções externas e você só cria o tipo delas. E aí, nisso, ele vai acreditar que o tipo daquela função é esse, e aí você pode utilizar normalmente internamente. É bem parecido com o que acontece com o PureScript. E eu acho que, não o Camel, né, mas o Rescript, que é aquela versão, o Camel JavaScript lá. Você define quais são os tipos das suas funções externas, ele chama diretamente, não tem nenhum tipo de tradução assim, tipo, pesada, mas se você está colocando um tipo que é errado aí, ele não vai te ajudar. E o legal, então, é que no caso do Erlang, eu poderia estar utilizando aqui, tipo, criando uma função hash, que está usando o módulo do Erlang crypto e a função hash, e eu defino aqui esse hashing algorithm, só lembrando que, como o Glean ele traduz para atoms os nomes dos types, se eu faço isso daqui, eu estou mandando atoms, que é exatamente o que essa função espera. Então, tem o algoritmo, e o input, e o retorno é um string. Da mesma forma, eu poderia chamar alguma coisa do Elixir pelo Glean, mas aí tem esse pegadinha também, que o Elixir ele sempre tem um prefixo de Elixir nos módulos quando você está chamando através do Erlang. Então, seria elixir.cachex, por exemplo. E aí eu uso a função do cachex. E outra coisa que é bem legal é que como o Glean ele tem duas plataformas, JavaScript e Erlang, você consegue dar múltiplas definições para a mesma função dependendo da plataforma do usuário. Então, nesse caso daqui, eu queria... Isso aqui é uma biblioteca que eu publiquei, tá? E o codebase inteiro dela é isso aqui, ó. Eu queria fazer uma parada utilizando Murmur3, que é um algoritmo de hash que eu usava no Elm, tem JavaScript e tal, mas no Glean não tinha ainda. O que eu fiz? Eu catei os padrões tipo assim, as bibliotecas mais padrões de ser utilizada no JavaScript e no Erlang, coloquei como dependência da minha lib e criei só essa API para você poder chamar as duas libs. Então, tipo, não tem nenhuma definição da minha função, não tem um corpo essa função, ela só tem os tipos, e eu falo, se eu estiver no JavaScript, chama esse arquivo aqui com essa função dele, que ele está expondo. Se for Erlang, essa função e essa função. E os meus testes eu consigo, inclusive, falar, roda os meus testes nos dois targets, e aí ele vai testar se está funcionando tudo. Beleza? Então, essa biblioteca aqui, com esse codebase imenso, chama Mumu, e está publicado no pacotes do Glean. Beleza. Se você ficou interessado no Glean, tipo, vendo tudo isso aqui, na verdade, antes de vir para cá, um segundinho só, na Uncover, a gente está usando o Glean porque a gente tem uma camada da nossa aplicação que lida bastante com
parsing e também com cruzamento de dados meio que em memória. E é muito comum, tipo, putz, assim como o Joel mencionou a questão do OK e das estruturas distintas que às vezes o Ecto te retorna, cara, às vezes está lidando com uma lista que está em 2 dimensões, você fez um map que retornou tipo uma lista dentro da outra, às vezes é um record que pode ser um record, mas está dentro de uma tupla de OK error. É muita coisa que você pode esquecer e você acha que os seus testes vão pegar tudo, mas na prática você vai pegar quando tipo, popar um erro lá no seu gestor de erros da sua aplicação e você tiver que resolver isso tipo, na emergência. Então, a gente preferiu colocar essa camada da nossa aplicação mais crítica, utilizando o Gleam, e toda a parte de I/O a gente coloca para fora. Ou seja, tipo, a gente começa meio que o pipeline assim, de dados, até voltando aqui para a palestra daquele cara lá que eu mostrei, pensando aqui no I/O, Business Logic Decisions e I/O. Normalmente a gente recebe um request, a gente pega dados necessários para poder executar a nossa lógica aqui, e aí pode ser no banco, pode ser alguma coisa em memória, pode ser, sei lá, fica à vontade. Aí passa para o nosso módulo que está em Gleam, ele cruza tudo, e aí depois a gente só lida com o I/O final na hora de retornar a resposta para o usuário. Então, voltando para cá. Beleza. Então, tipo, isso é só um caso de uso que a gente, para o Gleam e do Elixir. Como o Vinícius mesmo falou mais cedo antes de sair, né? O Elixir está recebendo um sistema de tipos próprio. Então, sei lá, cada um, assim, em relação a, tipo, será que é necessário você utilizar uma outra linguagem para isso? Você está feliz com o uso do Credit, do Dialyzer? Então, tipo, cada um, tipo, sabe o que é melhor, assim, para o seu modelo de trabalho e tudo. Mas a gente está satisfeito com o nosso experimento inicial de utilizar o Gleam. Mas eu queria mostrar também um pouco do que você pode fazer além disso, né? O Gleam não está limitado a lidar só com essa camada pura da sua aplicação. Então, o Gleam ele tem já acesso ao OTP diretamente, é uma API oficial da OTP do Gleam, só que ela é mais limitada do que a gente tem quando está lidando com o Elixir. Então, o Elixir ele já tem uma API bem extensa para lidar com os vários tipos de serviços, né? Tipo, tem um Gen Server, eu nem manjo tanto assim das todas as possibilidades de servers que você pode lidar com o OTP, dos agentes, etc. Mas o Gleam está mais simples, por enquanto. Mas você já consegue utilizar alguma coisa utilizando o Vector Model. E o que mais? A gente tem o Wisp, que é um framework de criar web servers puramente em Gleam. Fizeram, se eu não me engano, fizeram uns testes recentemente e, tipo assim, performance desse servidor aqui está muito alta. Então, o Gleam, tanto no Erlang quanto no JavaScript, aí a performance é do lado do Erlang, né? Ele não adiciona peso em runtime para essas linguagens que está recebendo o Gleam, né? Ele não tem um runtime. Então, quando ele compila, ele vira puramente Erlang. A performance dele vai ser exatamente igual a você rodar uma aplicação feita em Elixir ou em Erlang diretamente, etc. Da mesma forma, no JavaScript, ele não tem absolutamente nenhum runtime. Então, quando ele compila para o JavaScript, ele só está, cuspindo JavaScript. Não é como, sei lá, frameworks de front-end, né? Tipo React, essas coisas que você está, compilando JavaScript, mas levando junto a máquina que está lidando com todo o seu runtime depois. Isso aqui é um exemplo meio bobo aqui, mas ele tem essa biblioteca de parser que é super legal, assim, para lidar com... A gente lida com alguns valores meio compilados em strings que tem significado no Uncover, e a gente tem que lidar com parsers e validação e tal, e foi muito bom de fazer com o Gleam. Inclusive, uma coisa que eu não mencionei antes, mas o Gleam, quando ele está recebendo uma função de fora, ele pode estar recebendo um tipo que é dinâmico. E aí ele já tem, como parte da Standard Library dele, toda uma camada de decoders de tipos dinâmicos. Então, você pode também usar isso para poder ver se o tipo que está recebendo externo é o tipo que você está esperando, e aí você começa a lidar com aquele valor, ou você retorna um erro que aquele tipo não é válido, etc.
você não precisa ficar lidando só com aquela anotação lá que eu mostrei e que se o cara passar uma coisa errada, ele vai quebrar. Você pode lidar com essa camada de tradução, né, entre uma coisa e outra. E, por fim, por que o Gleam tem um target que é JavaScript? Porque eles queriam fazer algo que, assim como o Elixir, através do Live View, tem essa possibilidade de fazer algo full stack, no Gleam a ideia era de poder fazer algo também que você consegue fazer uma linguagem só e ele vai compilar para o seu stack inteiro, podendo ser metade dele na Beam e outra metade no browser. E essa lib aqui, o Lustre, é uma lib que a Hayley está fazendo. Eu estou ajudando ela numa parte específica de componente de biblioteca de componentes de temas, mas ela é basicamente uma biblioteca inspirada no Elm, mas bem mais flexível em relação a efeitos. Por padrão, os seus apps eles são meio que web components, então você pode embedar eles onde você quiser, mas ao mesmo tempo você pode utilizar sempre a renderização no servidor também. Você pode fazer algo que é zero bundle, assim, né, para o lado do cliente. E aí eu não conheço muito essa parte, porque ela vai mostrar agora na Lambda Days da Europa, que é a possibilidade de você fazer um Gleam full stack à la Live View, utilizando a comunicação de WebSockets, etc. Bem parecido com Live View e com Landera, que é, para quem usa Elm, tem essa outra lib lá que é um full stack type safe. Mas eu acho que está com bastante possibilidade também do uso do Gleam nessa camada do front, assim. É isso, gente. Eu falei que estou até com a boca seca aqui, mas a minha talk era essa. Eu queria só dar esse panorama assim, de uso do Gleam dentro de aplicações de Elixir, mas também de possibilidades além dessas. E a gente vai qualquer pergunta aí, fiquem à vontade. Vou parar de ser streamer aqui, peraí. Muito obrigado. Eu deixei uns links aí, eu vi que a Sherry também compartilhou. Ela é muito legal, né? Que, assim, estava pensando, hoje em dia parece que tem, pelo menos em alguns tipos de recursos, tem mais dele para Gleam do que propriamente para Erlang. Como, por exemplo, é o caso do Exercism, né? No Exercism tem mais conteúdo, mais... não é só a questão dele, tem mais problemas, mais conceitos do que para Erlang. E o site lá, o Tour Gleam Run, né? Que é super legal, né? Muito bom. Que é uma coisa que nem a Elixir tem uma coisa tão boa, né? Até o fato de não rodar em JavaScript, né? Então, não seria tão simples assim, né? Tem alguma... Está sendo pensado em alguma coisa, tipo Livebook para Gleam? Que eu saiba, não. Mas, assim, a Gleam está com uma comunidade que tá meio... Tá bem ativa, né? Teve dois desses influencers de streaming de código recente aí, aquele The Primogen e o Tio, alguma coisa, que falaram do Gleam recentemente, daí teve um pico, assim, de popularidade bizarra e a gente está vendo muita coisa surgindo. O que é bem empolgante, porque nessas linguagens, tipo, tem esse sistema de tipos e tal, é bem raro ter essa atenção toda, né? Mas eu acho que o Gleam está num ponto muito interessante de pragmatismo mesmo, porque ele tem esse sistema de tipos que é normalmente mais de nicho, mas ele é muito focado a tipo, fazer coisas mesmo. Assim, se você quiser, você bota lá essa definição de função externa, chama qualquer coisa do Erlang ou do JavaScript e bola para frente, sabe? Livebook exatamente. Mas Livebook é algo que nem toda linguagem tem, né? Realmente é uma vantagem muito massa do Elixir. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu deixei também um link também que eu lembrei, assim, eu ministro uma disciplina chamada Introduction to Functional Programming. Não sei se na época era em inglês já, mas a Christine Guadeloupe, em 2020, ela apresentou, eu disse, escolha uma linguagem que não seja Elixir para apresentar, e ela escolheu o Gleam, já em 2020, né? Já faz 4 anos. Nem sei se o que ela colocou nesse vídeo aí do link, se ainda a sintaxe ainda é a mesma, né? Pode ser que tenha mudado agora que entrou
na versão 1.0. Ó, a Sherry está dizendo que está esperando ansiosamente por suporte ao REPL no nível do Erlang e Elixir.